um dia estaremos frente a frente com o Pai. Que há um lugar tão bonito, um lugar tão tranquilo, uma paz que asseguro ninguém conheceu. Lá onde muitos esperam chegar, lá onde Cristo me espera chegar. Mal posso ver os seus braços abertos, o riso nos rostos, o fim da espera chegou. Senhor, pra onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber pra onde vou, pois tu tens as palavras da vida. As palavras da vida, os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber as palavras da vida. Um mundo que nada pode oferecer, que nada pode dar, mas pode crer. E eu estou aqui, Senhor, em hino chego a suplicar. Usa-me, útil ser, guarda-me contigo, não me deixes tropeçar e manda-me pra onde quiseres e manda-me de vez em quando sou
levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir, mas sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Meu amor. Quero olhar, Porque teve gente que achou. quero seguir, quero plantar pra ter louvor. Quero olhar, quero seguir, quero plantar pra ter louvor. Eu quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu guiar os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar, quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, eu quero cantar, quero cantar, quero cantar, quero cantar, quero Olá, bom dia, bom dia. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa EBD, de muitas homenagens, mas sempre buscando glorificar ao nosso Senhor. Eu peço àqueles que podem, que possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 132, onde nós iremos ler juntos o versículo 12. E eu peço àqueles que podem, que se coloquem em pé.
Salmo 132, versículo 12. E logo após a leitura da palavra, eu peço ao nosso irmão diácono Pablo que possa orar ao Senhor, pedindo a Ele que possa nos ajudar nesse dia. Vamos ler todos juntos? Salmo 132, versículo 12 diz: Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Santo Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, na tua casa, onde podemos ouvir mais de ti, aprender, ser exortado, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, Senhor. E nesse momento, Senhor, te rogamos, Senhor, por esse dia especial na tua presença, e em que podemos, Senhor, ouvir mais de ti. E te rogamos, Senhor, que tu seja com os professores, que eles possam ministrar exclusivamente aquilo que vem de ti, da tua palavra, e os abençoa, Senhor. Sê conosco, trata conosco. E te rogamos, Senhor, pela vida de nossas mamães, e que elas sejam muito abençoadas por ti, pela tua palavra nesse dia. É a oração que fazemos, gratos por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje não é um dia típico, eu vou já pedir para que as crianças possam vir até aqui, com toda a calma, caminhando. Vamos orar? Vamos orar, crianças? Vamos fechar os olhinhos. Fechando os olhinhos. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Nesse dia especial, o dia da Feira da Alma, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, louvado seja o Senhor por isso. Nesse dia, Pai, que o Senhor venha nos ajudar nesse momento de estar com os irmãos, de comunhão com os irmãos, aprendendo com os irmãos, que venhamos a glorificar o teu nome, Senhor, e que essas crianças, meu Pai, o que eu te peço é que os pés delas possam sempre estar na casa do Senhor. O que eu te peço, Pai, é que no tempo oportuno elas possam professar que Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas, meu Pai. Ajuda o Senhor, ajuda os pais, ajuda a cada professor a sempre apresentar a Cristo a elas, meu Deus. E que elas possam, Pai, ser confrontadas com o teu evangelho e que elas possam sentir todo o amor daquele que entregou a vida por nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ter um cântico, cantar o cântico de número 39, exortação e louvor. E no momento do cântico, você que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, que possa vir até o gasofilaço e assim colocar no gasofilaço. O hino de número 39, exaltação e louvor. Ouvinte, grande
o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Peço ao nosso irmão diácono José Carlos que possa fazer uma oração agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas. Bendito Senhor, nós louvamos ao Teu nome, gratos por mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos, louvando ao Teu nome e cultuando ao Senhor. Obrigado agora, Senhor, por esse momento de oferta, de dízimos. Ó, Senhor, dá que a cada dia mais nosso coração se encha de alegria, com gratidão, Pai, em poder devolver ao Senhor aquilo que é Teu, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai, para gerirmos, ó Pai. Nós louvamos ao Teu nome, gratos pela saúde, pela paz no nosso lar, no nosso dia a dia, a proteção do Senhor. Nós bendizemos a Ti. Permita agora, Senhor, que todos esses recursos, de fato, sejam destinados à Tua causa, ao crescimento do Teu reino. Abençoa, Senhor, as vidas que administrarão esses recursos. Abençoa o conselho, dá graça a cada dia mais. Nós louvamos ao Teu nome por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter um momento de ser edificados pela palavra do Senhor. Eu peço ao nosso pastor Timóteo, que possa vir até aqui, trazer a palavra pastoral. Vamos juntos, bom dia, irmãos. Vamos fazer a leitura juntos. Eles rejeitam a mim, disse o Senhor a Samuel. Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel 8, 7. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender da Tua palavra. Neste instante em que nos achegamos a Ti, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir, Pai, a Tua voz, a Tua instrução. Sabemos que somos frágeis, que o nosso coração, ainda tendo o pecado habitando nele, tenta, Pai, de todas as formas, fugir da Tua vontade, fugir da Tua presença, da Tua boa mão, Pai. Ó Deus, e sabedores disso, pedimos que o Senhor nos dê a graça de sermos encontrados sempre diante do Senhor, sempre aos Teus pés, buscando o Teu conselho. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia. Ajuda-nos pelo nome do nosso Senhor Jesus, é o que te pedimos. Amém, Senhor. Nesta semana, agora, eu conversava com alguns irmãos e a gente mencionava como, pelo menos a minha geração, apesar de que eu não sou de uma geração tão antiga, mas como até creio que a minha geração, os 40 anos, as pessoas tinham medo de conselho de igreja. Quando falava assim, olha, com adolescente, até na minha infância, falava assim, olha, você vai ser chamado no conselho. A pessoa gelava na hora. Hoje você fala assim, olha, você vai ser chamado do conselho. É só uma piadinha, porque, mesmo que seja sério, as pessoas não têm mais esse ímpeto o senso de autoridade. E não é só na igreja, não. Se você chegar a um jovem... As ondas de protestos, por exemplo, elas não temem
polícia, não temem justiça, não temem governo. Há uma quebra do senso de autoridade de alguns anos para cá. Eu acho que isso aumentou de maneira assustadora. Dentro dos lares também. Filhos que não respeitam mais a autoridade dos pais também é algo que cresceu. E é difícil você tentar colocar também, como em outras áreas, tentar achar qual é a razão disso, mas a Escritura fala sobre isso, sobre um tempo em que filhos contra pais seria um dos aspectos do espírito do anticristo. Mas isso sempre existiu, sempre existiu. O que a Escritura fala é da intensificação disso. E um dos aspectos da intensificação disso é que, ao fazer isso, nós não estamos rejeitando simplesmente aquela autoridade sobre nossa vida. Você deve se recordar do parecer de Gamaliel. Os apóstolos estavam ali, os 12, arrebanhando multidões. Algo que os fariseus, os escribas, os sacerdotes não conseguiam fazer. Eles não eram bem vistos. Eles eram colocados como uma classe superior que se sentia donos da verdade e que não viviam a verdade, mas eles tinham uma liberdade para fazer o que queriam. Eles não eram bem vistos. Tanto que quando chega o Senhor Jesus Cristo, eles falam, olha, Cristo ensina como quem tem autoridade. Eles não. Eles ensinam como meros conhecedores da lei. E os discípulos, aqueles iletrados, estavam arrebanhando multidões. Havia ciúme destes líderes sobre a vida dos 12. E quando chega os discípulos sobre a autoridade deles, eles começam a pensar, olha, a gente vai impelir esses homens aqui a pararem com isto aí. E chega Gamaliel e fala, olha, meus irmãos, deixa. Mas é interessante quando ele fala assim, para que não sejamos encontrados lutando contra o Senhor. Se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Se for de Deus, eles têm autoridade suficiente para continuar a liderança desta obra. O que acontece no tempo do profeta Samuel é que havia uma rejeição da autoridade de Samuel. E a desculpa, se você depois ler com calma o próprio capítulo 8, um pouquinho antes também, você vai perceber que a desculpa são seus filhos, o problema são seus filhos. Seus filhos cresceram, seus filhos têm uma autonomia, seus filhos fazem o que querem. E eles não são justos como você é justo. Eles reconhecem, Samuel, você é justo, nós sabemos que você é justo. Mas seus filhos não. Seus filhos aceitam suborno, seus filhos são avarentos, seus filhos julgam por causa própria. E o interessante é que eles não chegam para Samuel e falam assim, Samuel, então tome uma atitude, você que é justo, corrija seus filhos. Não, eles falam, Samuel, você, olha, saia. A gente quer um rei sobre nós. As nações têm os seus reis. A gente quer o nosso rei. O que eles queriam era a autonomia de escolher quem eles quisessem. A pretensa autonomia de dizer, não, eu que digo como vai ser o nosso futuro, eu que digo quem será o nosso governante. É bonito, né? Democracia. Sem falar de política, mas lembre-se que o cristão não vive uma democracia. O cristão vive uma teocracia em que Deus é o rei sobre tudo e sobre todos. Nos céus, democracia não. Deus é rei. Ele governa. E nós vivemos assim. Nós temos um rei que nos governa. O povo sabia, foi ensinado para isso. Deus coloca Samuel como o seu profeta, seu sacerdote. E interessante, ele era governante. Ele funcionava como um rei, apontando para Cristo, para o reinado do Deus homem. Mas eles
rejeitam o princípio de autoridade dado pelo Senhor. O que eles estão, ao rejeitar princípio de autoridade, o que eles fazem é rejeitar o governo que pertence ao Senhor. O Deus que criou todas as coisas disse: eu vou colocar pai e mãe sobre sua vida, autoridade sobre você. Eu vou colocar governantes. A Escritura fala sobre o princípio de autoridade dado pelo Senhor. Romanos 13, você pode ler com calma. Toda autoridade foi instituída pelo Senhor. Esse princípio pertence ao Senhor, é dado pelo Senhor para o bem do seu povo, e rejeitar qualquer princípio de autoridade é rejeitar o próprio Deus. É o que Israel fez. É o que Gamaliel tentou impelir seus irmãos a não fazerem. Olha, cuidado, porque se for do Senhor, eles têm de fato autoridade sobre a palavra, sobre o povo. Então, nós não podemos ser encontrados lutando, rejeitando o próprio Deus. Israel fez isso. E aí Deus disse: deixa eles. Samuel ficou triste, né? Eles me rejeitaram, Senhor. Não, Samuel. Rejeitar aqueles que eu ponho como autoridade sobre o meu povo, eles rejeitam, na verdade, a mim. O que é que a gente pode já aprender diretamente? Cuidado ao se levantar contra uma autoridade. Seja seu pai, hoje é dia das mães, né? Seja sua mãe, seja um presbítero, um diácono, um pastor, um presidente, um vereador, um juiz, um policial. O princípio de autoridade o princípio de autoridade é dado pelo Senhor. E rebelar-se contra o princípio de autoridade é rebelar-se contra o próprio Deus. Nenhuma autoridade foi dada senão pelo Senhor. E Cristo reconhece isso até de quem o crucificava. Olha, você não tem autoridade sobre mim, senão dada pelo Senhor. Pense como Cristo submeteu-se ao princípio de autoridade para dar a vida em nosso resgate. E pense como nós somos ávidos a nos levantar com o nosso coração contra aqueles que Deus coloca com autoridade sobre a nossa vida. É óbvio que a Escritura, quando fala sobre o princípio de autoridade, é que ela deve ser obedecida no Senhor. A nossa sujeição às autoridades é enquanto elas são fiéis à Escritura. Se elas nos impelem a pecar, aí nós freamos. Se ele te obrigar a andar 1 milha, anda com ele quantas? 2. É pecado andar 2 milhas? Não, então ande. Agora, se ele te obrigar a mentir, você não mente. Este é o princípio. Você se sujeita no Senhor. Ah, mas o que ele está mandando é difícil demais. É pecado? Não. Sujeite-se. Toda autoridade foi instituída pelo Senhor. Ele tem propósitos santos. Cristo se submeteu de maneira perfeita, mesmo àqueles que tinham um coração contrário à vontade de Deus. Mas eles não conseguiram obrigar Cristo a pecar, mas ele deu sua vida nos ensinando sobre o princípio de autoridade. Que Deus guarde o nosso coração. Honre seus pais. Honre seus governantes. Sujeite-se enquanto eles forem fiéis à Escritura. Não rejeite o princípio, porque rejeitar as autoridades instituídas pelo Senhor é rejeitar o próprio Deus. Vamos ler juntos? Eles rejeitam a mim, disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel 8, 7. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem aqui à nossa igreja, eu gostaria que você fizesse o sinal com a sua mão para que nós pudéssemos ver. Eu acho que
Não tem ninguém de primeira. Tem ali, acho que é o pai da Naomi, né? Na escola dominical é a primeira vez, mas ele já tem vindo aqui às vezes. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco agora de manhã. E acredito que é esse. Temos aniversariantes também essa semana. Ontem, dia 11, foi aniversário do Tiago. Ele congrega com a gente há um tempo já. Ele está indo na congregação à noite e pela manhã ele vem aqui também. Tiago Gifone, esposo da Sâmia. E ele não está aqui agora pela manhã. No dia 14, Andressa Lucena. Não sei se ela está por aí. No dia 14 também, a Bela, a esposa do John Albert. No dia 14 também, a Elke, a vovó Elke, que está viajando. Foi encontrar lá a sua filha, que vai ter neném por esses dias. A Bela está ali. Vem, Bela, representando o teu grupo, que hoje... E dia 15 é o Guilherme Puscas, o pai do Arthur agora. É 18? É 18, vamos consertar. Dia 18, dona Lourdinha, vem aqui à frente. Está sempre aqui com a gente. A mãe do diácono Pablo. Uma mamãe, ou duas mamães hoje aqui fazendo aniversário. Que coisa boa. Mais alguém que não é membro ainda, mas está fazendo aniversário essa semana? Se você está aniversariando essa semana, ou aniversário de casamento, faça sinal com a sua mão. Não? Então, tá bom. Hoje não teremos família da semana. Vamos continuar agradecendo a Deus pelas famílias que já foram apresentadas até aqui. E vou agradecer a Deus pela vida desses queridos irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na Tua casa, por esse dia bonito de sol, Senhor, em que nos reunimos para louvar e aprender. Muito obrigado pela vida de cada irmão que faz aniversário essa semana, Senhor. Muito obrigado pela vida do Tiago. Continua abençoando, Senhor, no seu trabalho, na sua família, firmando a sua fé, Senhor. Muito obrigado pela presença dele em nosso meio, Pai. Ó Deus, assim também, muito obrigado pela vida do Guilherme. Abençoa no seu lar, no seu trabalho, Senhor. Dá a ele sabedoria, dá a ele alegria. Muito obrigado pelo serviço dele aqui na tua casa conosco, Senhor. E abençoa, ó Pai, cada dia mais naqueles momentos em que ele se sente talvez desamparado, que o Senhor seja o seu abrigo, ó Pai, e esteja também presente em tantos momentos alegres, ó Pai, como ele tem tido também, Senhor. Muito obrigado pela vida da dona Lourdinha, Senhor. Muito obrigado pela presença dela aqui em nosso meio. Que alegria é tê-la conosco sempre, em todos os momentos. Nós te pedimos que tu continues dando a ela, Senhor, alegria, graça na sua família e cada dia mais de Jesus no seu coração, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela vida da Bela. Abençoa, Senhor, no seu dia a dia, na educação do Joshua, no seu trabalho, no seu lar. Tu conheces o seu coração, sabes os seus anseios. Ó Pai, abençoa, Senhor, dá-lhe graça para continuar a caminhada cristã. Ó Pai, assim também é Elke, que não está aqui pela manhã e está viajando, e a Andressa, que não está conosco. Guarda, Pai, o coração de cada uma delas. No Senhor nós te pedimos. Que o Senhor continue dando a elas, ó Pai, motivos para celebrar a tua presença na vida delas também, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Vamos para os avisos. Primeiro, tem algumas pessoas que não fazem parte do grupo do WhatsApp do Cambeba. E ontem teve uma excelente notícia, né? O bebedouro do Cambeba continua a fama. Ontem ficamos sabendo que a Samara, né, esposa do pastor Timóteo, está grávida.
Aí do terceiro filho ou filha, ou pode ser gêmeos, né, pastor? Porque ficou sabendo ontem, está muito recente. Isso. É a 7ª grávida, né? Estamos com 7 grávidas na igreja, que os irmãos possam estar nessa temporada. Mas, assim, cabe mais ainda, tá bom? Você que se prontifique para isso, certo? Para ser 8ª, 9ª, vamos fechar as 10 aí esse ano. Mas, enfim, que estejamos orando, né, por essas irmãs, que seja uma gestação tranquila, um parto tranquilo. Não tire essas mulheres das suas orações, né, Dorothy? Pois bem, temos alguns avisos. Pastor, quer falar alguma coisa? É? Tá bom. O presbítero Edson pediu para falar sobre a eleição dos diáconos. Se alguém tiver com alguma dificuldade em relação à indicação lá pelo grupo do WhatsApp, pelo QR Code, ele disponibilizou alguns desses ali no Flanelog. O que seria? Envelope laço, certo? Está ali, você pode pegar fisicamente, preencher e entregar ao presbítero Edson mesmo, ou a qualquer outro presbítero ou pastor, tá bom? Qualquer dificuldade, vocês falem conosco. Hoje será a classe única, os adolescentes, os jovens permanecem aqui. E a Carol tem aviso? A Carol tem aviso. E o diácono Pablo também, ele tem um aviso. Primeiras damas. Bom dia, irmãos. Eu não passo muito tempo, né, sem vir falar disso, dessa surpresa. Então, o pastor Amadeu estava falando de grávidas. Daqui a 15 dias, de hoje a 15, né, pastor? Como diz lá na nossa terra. De hoje a 15, a gente vai ter mais um chá de fraldas. E dessa vez vai ser o chá da Sofia, a princesa que veio trazer rosa aí para a vida dos irmãos Dorothy e Paulo. Então, vai ser no dia 26, depois da EBD, no formato que a gente tem feito. Então, vamos nos programar, anotar, botar um bip, para lembrarmos das fraldas também de tamanho M ou G, para abençoarmos a vida desses irmãos. Tá certo? Bom dia do Senhor para todos. Graça e paz, amados. No dia 30 de maio, às 8 da manhã, uma convivência de famílias, né, da Federação Leste de UPHs, né, toda a igreja está convidada, né, todas as famílias. Nós vamos ter um momento de comunhão, feijoada e um futebolzinho lá, né? Então, será o dia inteiro, todos os homens, todas as famílias estão convidadas. Vai ser uma bênção lá no sítio Reverendo Euni Cortez, aquele sítio da Aldeota, que comumente nós já vamos por lá, tá bom? Deus abençoe os irmãos. José Carlos, diácono José Carlos. Irmãos, bom dia. Gostaria de convocar os irmãos. Nossa cesta está bem vazia, bem baixa. E a gente conta com a generosidade dos irmãos para atender muitos dos nossos irmãos e outras pessoas até de fora, que a gente atende com esses gêneros, tá certo? Então, logo mais, quando vierem à noite, não se esqueçam, passa lá, pega um item, coloque ali na cesta, tá bom? Para a gente atender alguns irmãos ainda essa semana, tá certo? Obrigado, irmãos. Isso, pega na dispensa, não é isso, José Carlos? Pastor, por favor. Tem um aviso, rapidamente, agora que me recordei. Após a nossa escola dominical, nós vamos ter a apresentação das crianças, certo? Dia das Mães. E após a apresentação das crianças, não vai embora correndo, porque nós temos a nossa assembleia para a recepção da doação do terreno, tá bom? Então, não vai embora, vai ser rápida. Eu creio que em pouco tempo a gente consegue terminar a assembleia, tá bom? Então, aguarde mais talvez uns 10, 15 minutinhos e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos orar pelos nossos enfermos também. Lembre-se de orar por Dona Zélia, já teve alta, graças a Deus. O Marquinhos também está melhor, já está aí, graças a Deus também. Mas lembre-se de Miriam? Ah, é verdade, Miriam está internada.
a Miriam do seu Ari. Então, ore também por nosso irmão. E lembre-se de não só orar por eles, mas ligue, se puder, faça uma visita. Nossos irmãos que estão impedidos da comunhão, eles, de fato, sofrem com a distância dos irmãos, tá bom? Vamos para o nosso estudo. Vamos hoje ter que ser um tanto breve por causa dos nossos compromissos após, né? A escola dominical. Vamos abrir a Escritura, mesmo texto que temos lido, Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Versículo 28. É um texto que, se você puder, decore-o e medite nele, porque ele, de fato, é bastante precioso. Parece tão pequeno, mas, como a Escritura, ele é profundo e traz aplicações diretas para esse tema que temos estudado. Efésios 4, 28. Vamos ler juntos? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nesse instante que a estudamos, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos, Pai, a compreender o que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos, Pai, a perceber que a nossa vida é breve nesse tempo, e que precisamos, de fato, entender como o Senhor quer que nos relacionemos com aquilo que o Senhor põe as nossas mãos a fazer. Certamente será bênção para o nosso próximo, e isto renderá glórias ao Teu nome, e este é o nosso desejo e nosso propósito. Tem misericórdia de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dar uma recapitulada rápida, até porque tem a classe dos jovens e adolescentes que permaneceram aqui, mas, de fato, vou ser bem breve, vou tentar, em 5 minutos, trazer as 2 últimas aulas. Não passou. Não passou. Agora foi. Pronto. Nós iniciamos... O tema do nosso estudo é Reforma e Economia, uma visão geral do legado resgatado pela Reforma. Como a Reforma protestante resgatou os princípios de como nós nos relacionamos. Em última instância, vai acabar falando como nós nos relacionamos com o dinheiro, porque tem relação com o nosso trabalho e o que nós recebemos, e com o uso que nós temos com o dinheiro. Mas trata, de forma geral, as relações econômicas, como a Reforma mexeu nisso. E aí começamos falando daquela máxima que você já deve ter escutado. Calvino é o pai do capitalismo. E aí nós mostramos que, na verdade, foi isso nasceu em um erro de como se aproximaram dos escritos de Max Weber, no livro dele, quando ele fala Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, Max Weber se aproxima e percebe, olha, existe uma coisa no protestantismo que favorece o capital. Que coisa é essa? E aí ele tenta falar sobre predestinação, sobre como os crentes, os protestantes, entendiam a predestinação. E ele traz um conceito equivocado de predestinação, como se a pessoa buscasse a predestinação aliada à riqueza, achando que a prosperidade fosse o meio de provar que era predestinado. E, enfim, ele erra no conceito teológico de predestinação, e aí muitos tentam achar nessa obra a visão de que Calvino é o pai do capitalismo. Isso, quando fala-se de capitalismo, fala-se da maneira pejorativa, capitalismo selvagem. E aí tentam levar que a pobreza e as desigualdades sociais têm origem nisso. E aí nós iniciamos falando também sobre
perguntando qual era a visão, então, reformada sobre a economia. Qual foi a visão que Calvino, que Lutero e os reformadores resgataram da Escritura para mostrar como nós devemos nos comportar no nosso trabalho e como se comportar com aquilo, com o fruto do trabalho. E aí falamos da tríade que Calvino levanta: vocação, frugalidade e poupança. Vocação foi o que tratamos nas primeiras semanas. Falei que Calvino enxergava a vocação de modo diferente, o trabalho de modo diferente, mostrando que não existe trabalho indigno, inglório, vergonhoso. Sendo ele lícito, não existe trabalho nojento, que ele fala, ou insignificante, que não seja respeitado aos olhos de Deus. Falamos que o catolicismo entende que o trabalho contemplativo é mais sublime. Contemplativo é aquele que não é feito pelas mãos. O nosso texto fala sobre isso, né? Trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom. No catolicismo, ele entende o trabalho contemplativo como mais santo, mais digno, como vocação. E o que não é feito de maneira contemplativa não é vocação. Isso permeou não só o catolicismo, permeia o nosso modo de enxergar o trabalho também, de pensar que aquilo que não é... Por exemplo, quando você fala no meio evangélico, eu sou vocacionado, você já pensa logo em pastor. Mas não era esse o conceito de vocação segundo a Escritura. No catolicismo, se você entendesse como vocacionado, então você vai ter que ser um monge, uma freira, um bispo, um padre, alguma coisa ligado a um trabalho que não use esforço físico, mas que trabalha a visão contemplativa, foi o que nós mencionamos. Depois vimos como a Bíblia enxerga a questão do trabalho. Isso por quê? Porque a origem da nossa ideia de trabalho tem a origem da ideia de tortura e de algo como castigo da parte de Deus. Aí, para desconstruir isso, mostramos que no conceito bíblico, antes da queda, Deus já havia dado trabalho, tanto contemplativo como não contemplativo, para Adão. Deus deu um trabalho dele dar nomes aos animais e deu trabalho para ele cultivar a terra. E os dois são bênção de Deus, vocações de Deus para Adão antes da queda, e não ligados ao pecado como um castigo. Porque você pecou, agora você vai ter que trabalhar. Não era essa a ideia. Deus o coloca como subgerente da criação. Também tem uma ligação direta com o trabalho contemplativo. E depois da queda, o que vem, na verdade, é que a bênção de trabalhar continua, mas a maldição de suor, fadiga, espinhos e abrolhos são colocados para dificultar a vocação do homem, certo? Para Tomás de Aquino, aí nós mencionamos que para ele o trabalho que não é contemplativo, o trabalho manual, era no máximo moralmente neutro. Não é nem santo, nem é também coisa do diabo. Tá bom, no máximo é isso aí. E aí falamos da tradução de Lutero. Qual a importância da tradução de Lutero? Porque o conceito católico de trabalho já estava permeado naqueles dias. Então, Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele vai buscar um termo no alemão que desse a ideia real do que a Bíblia chama de trabalho. E aí ele usa uma palavrinha lá que não tem, nem se parece com a nossa palavra trabalho, se parece mais com a nossa palavra vocação. Então, Lutero vai usar essa palavrinha para nortear quem lesse a Escritura. Opa, ele está falando de vocação. Está falando de alguém que está mexendo com o braço e vocação. Então, ele faz esse trabalho que ajuda a nortear os reformados sobre o conceito bíblico de vocação, que é o que nós estamos trabalhando. O que a Bíblia chama de vocação.
certo? Não é o que a gente pensa que é vocação, porque às vezes nós entendemos errado. Nós carregamos um conceito da palavra vocação todo para nós, mas o que a Bíblia chama de vocação é o que que nós trabalhamos até a última semana. E aí olhamos o trabalho como vocação. Deus nos dota com habilidades e nos dá tarefas para realizarmos, e nós fazemos não para receber salário no fim do mês, não para simplesmente manter a família, não é simplesmente para ajudar o próximo, mas nós fazemos tudo para quê? Para a glória de Deus. Essa é a nossa finalidade em tudo o que fazemos. Fazemos tudo para a glória de Deus. Mas o Deus que nos manda fazer tudo para a sua glória nos diz o modo como nós nos comportamos e o modo como nós devemos utilizar aquilo que Ele coloca em nossas mãos a fazer. Então, é nisso que nós colocamos sobre vocação, certo? O Horton ele vai dizer assim, Martinho Lutero, eu li na última semana, mas vou ler mais uma vez. Martinho Lutero sabia que compreender que a aceitação do pecador por um Deus santo era resultado de uma justiça alheia, que isso necessariamente levaria a revoluções nos relacionamentos humanos. Libertado do foco interno, o crente estava livre para tomar o mundo como uma atividade espiritual e piedosa, em vez de separar-se dele como um entendimento distorcido de que ele estava, desse modo, se separando do pecado. E aí era o que os freires e os monges faziam, tentando sair do mundo, ao invés de permanecer e influenciá-lo. E aí Lutero diz, pois até mesmo na cela do monge eu tinha aquele malandro, e aí ele diz que esse malandro era a sua própria natureza pecaminosa ali junto comigo. Ou seja, ele precisava entender que a justiça alheia do Senhor me fazia enxergar toda a realidade como espiritual. Então, não existia uma vocação que era santa e uma vocação que era não santa. A minha vocação pastoral é santa, assim como a sua de médico, dentista, advogado, balconista, dona de casa. Você tem uma vocação dada pelo Senhor, faça para a glória de Deus da melhor forma possível. E esta era a visão que a Reforma resgatou sobre vocação. Dito isso, aí agora, assim, falamos também da remuneração diferenciada, e aí falamos dois aspectos, que era a questão da... aquele que dá o seu melhor na vocação que Deus o põe. Só lembrando, vocação não é a sua aspiração que dá frio em sua barriga. É aquilo que Deus te põe a fazer e te dá as ferramentas para você fazer. E aí nós demos um exemplo que é duro de se ouvir, mas que é bíblico, vocês vão entender, mas que é bíblico o regulamentar disso. Algumas vocações, eu até mencionei o presbítero Almir naquela nossa conversa. Um escravo, por exemplo, não tinha escolha da sua vocação. Eu quero ser um dono de terras. Ele nunca ia ser, ele ia nascer e ia morrer escravo. Ele sabia que ele estava condenado a isso. E o apóstolo Paulo não tinha poder para abolir a escravatura, nenhum. Mas ele tinha os princípios de como aquele que é cristão deve se comportar mesmo em situações tão terríveis como estas. Como é que um cristão se comporta sendo um escravo? Aí Paulo fala, sirva ao seu Senhor. Como se serve ao Senhor, a Deus, porque é ao Senhor quem você serve em última instância. Então, ele precisava desenvolver aquela vocação forçada. Aí nós mencionamos, que foi exatamente o exemplo que o presbítero Almir lembrou do Paipa, não foi? Não foi isso? Que de José e Daniel. De José. José não tinha opção de dizer a Faraó, não, eu não quero ser o governador do Egito. Ele foi colocado ali, ele que dissesse não. Uma vocação forçada. Mas Deus lhe deu as ferramentas necessárias e ele faz para a glória do Senhor. E lá na frente ele ainda reconhece, foi Deus que me colocou aqui para o vosso bem. Então,
Quando você, aí fechado esse parêntese de que vocação não é uma mera aspiração, porque há essa confusão no entendimento. Mas aí falamos da remuneração diferenciada, e falando, olha, se você dá o seu melhor, normalmente, quando você é um bom funcionário, quando você é alguém que dá o seu melhor, há uma grande probabilidade de você ser reconhecido na sua área e você ter uma boa remuneração justa. E isso vai nortear os próximos passos, que é frugalidade e poupança. O que é que você faz com essa remuneração que você recebe, certo? Mas nós também, na área da remuneração, mencionamos o equívoco que Calvino levanta sobre a forma como os patrões remuneram. E aí ele fala, por exemplo, dentro daquele princípio de amordaçar o boi enquanto ele trabalha, de você especular para pagar pouco. E aí nós demos o exemplo, nós encerramos praticamente dando o exemplo de como nós barganhamos R$10, R$5, R$20 de uma diarista. Um dinheiro que não faz falta para a gente. Mas nós, pelo costume de barganhar, e sabe que ele não tem outra opção, não, ele vai ter que aceitar. Ele não tem outra opção, e a gente barganha e faz isso. E aí Calvino combate veementemente salário barganhado. E aí nós trouxemos até algumas citações, mas nós não vamos ler novamente, você pode depois ver nos vídeos, tá bom? Agora nós vamos para o segundo ponto, eu vou chamar assim, do tripé que sustenta de argumentos que a Reforma trouxe e que Calvino estruturou para o pensamento sobre como nos comportamos economicamente. O segundo foi frugalidade. Primeiro aspecto que falamos sobre isso é sobre a palavra. Já resumindo, quando você pensar em frugalidade, pense no oposto dela, ostentação. Os adolescentes sabem bem o que é isso. Há uma cultura forte de ostentação na mente de crianças e adolescentes na área artística, tentando inserir na mente delas a cultura de ostentação, certo? Inicio falando o seguinte, já também como pressuposto. Não existe pecado na riqueza em si. Ser rico não é pecado, irmãos. E eu vou dizer, nós mencionamos também na última aula, o catolicismo, na época, um dos aspectos também que nós mencionamos, houve até uma pergunta aqui nessa direção, como é que havia um interesse comercial na reforma? Havia, porque o catolicismo pregava pobreza, como se a riqueza fosse pecado em si. Então, os ricos eram tratados como apóstatas ou como incrédulos, pagãos. E aí chega o pensamento reformado e diz, opa, não é bem assim. A riqueza obtida pelas mãos do trabalho justo, ela é bênção de Deus. Deus faz prosperar quem Ele quiser. E é sinal da bênção de Deus. Então, não... E aí é onde há um pezinho para o entendimento equivocado sobre predestinação. Mas já mencionei sobre isso. Então, a riqueza não era um bicho-papão para os reformados. Mas você tinha que saber lidar com a riqueza. Era isso que a reforma apontava. Então, como é que eu trago alguns exemplos da Escritura para tentar... diretos. Não são exemplos nem exaustivos, nem argumentativos por A mais B. Só exemplos mesmo, para você colocar na mente e falar, mesmo, não lembrei desse aspecto. A Bíblia fala de servos do Senhor, ricos, riquíssimos. Eu creio que nós não temos
na nossa igreja ninguém com a riqueza de Abraão. Abraão era riquíssimo. Abraão entrou no Egito e Faraó, ficou sabendo de alguém que está entrando no seu império. Alguém com tanta riqueza. E aí o exemplo que eu já dei aqui, eu não me recordo se foi quando eu falei sobre vocação ou se foi antes. Quando Ló é levado, eu até fiz essa pergunta aqui. Vocês lembram quantos servos Abraão levantou para resgatar seu servo Ló? Vocês lembram? Alguém lembra? E a pergunta é repetida, viu? Não vale dizer que não lembra. E aí, um de cada vez. Gênesis capítulo 14, versículo 14. Olha, fácil de decorar, né? Gênesis 14, 14. Olha o que diz. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa. Irmãos, ele tinha 318 homens dos nascidos em sua casa mais capazes para a batalha. Tinha outros menos capazes para a batalha e tinha outros que não eram capazes para a batalha. 318 homens. Abraão era um clã gigantesco. E aí, não tem como não puxar, porque as conexões são feitas. Nós falamos na nossa pastoral sobre autoridade. Já parou para pensar na autoridade de Abraão? Você se lembra que Abraão circuncida todos os homens nascidos todos os seus homens? Não vou ser circuncidado não, Abraão. Não. Todo mundo, um por um. Abraão era riquíssimo. E lá em Gênesis 15, você lembra o que é que Deus promete para Abraão? Gênesis 13, se você estiver anotando, Gênesis 13, eu anotei aqui. Versículo 21 diz assim, para mim era versículo 2, mas deixa eu ver, só conferir, se é 2 ou 21. Talvez eu tenha digitado Gênesis 13, 2. Eu anotei 21 aqui, mas está errado. Gênesis 13, 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E aí chega em Gênesis 15, versículos 1 e 2. O que é que Deus promete para Abraão? Olha o que diz aí. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu... O que é que está aí na Bíblia de vocês? Tem alguém com a Bíblia numa versão diferente? Eu não pesquisei outra versão, viu? Eu pesquisei no texto hebraico, mas eu não olhei outra versão. Mas eu creio que é possível que em outra versão tenha uma outra palavrinha aí. Deixa eu ver aqui. Recompensa. Deixa eu ver se eu... Gênesis 15, versículo 1, na parte final. Gênesis 15, 1. Deixa eu ver se... Recompensa... Galardão... Recompensa... Galardão... Pronto. Não, pelo menos das que eu vi aqui, nenhuma tradução em português traz a palavra. Pode ser traduzida como salário. O teu salário vai ser grande. Vou te dar mais dinheiro. É isso mesmo, pastor? Leia o próximo versículo. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que é que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno? Opa! Para quem vai ficar esse dinheiro? Eu não tenho filho. É disso mesmo, ele está falando de bênçãos físicas. Você vai ser mais rico ainda.
Ou seja, é pecado ser rico? Esse exemplo, para mim, seria suficiente para encerrar a discussão. Mas vou dar outros exemplos. Sim, sim. E aponta para a riqueza da Nova Jerusalém. Porque Hebreus 11 vai dizer que Abraão não ficou apegado a ela, mas que ele aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Então, mas materialmente ele era rico e Deus ainda lhe prometeu mais riqueza. Ou seja, é muito óbvio perceber que não há pecado na riqueza em si. Isso porque vamos falar sobre frugalidade. Estamos falando sobre isso. O segundo exemplo que eu trago é o de José, do próprio José do Egito. A Bíblia fala que Deus abençoou José em tudo que ele fazia. Até os seus últimos dias foi assim. E Faraó encheu ele de riquezas. Colares, Deus pôs o próprio anel do Faraó, roupa de linho fino. É interessante que desde pequeno ele é abençoado com roupas, né? Mas vamos lá. Terceiro exemplo que eu dou é que Deus, quando Israel saiu do Egito, Israel saiu pobre. Como é que Israel saiu do Egito? Despojou os egípcios. As mulheres egípcias deram... Pense aí, onde é que Israel achou tanto ouro para fazer os utensílios das coisas? Riqueza. Deus deu riqueza para Israel. Riqueza não é pecado em si, irmãos. Quarto exemplo. O rei Davi. O rei Davi foi pobre? Não, Deus fez prosperar o reinado de Davi. Salomão. Irmãos, os presentes que Salomão recebeu, nem tem como listar, porque os relatos bíblicos são resumos do que Salomão recebe. Mas vamos lá. Sexto exemplo, Zaqueu. Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu se arrependeu verdadeiramente, não fala? Fala que Zaqueu resolveu dar quanto para os pobres? Foi 100% para os pobres? Metade. E restituir a quem ele defraudou. Você acha que o restante que ficou para ele foi pouco? Meus irmãos, alguém que era cobrador de impostos era alguém cheio do dinheiro mesmo. E ainda é isso, se eu defraudei, eu vou restituir. Mas veja, Zaqueu continuou sendo alguém de posses, ele não virou alguém pobre. Certo? E a Bíblia fala que aquela declaração dele tem salvação nessa casa aqui. É diferente do jovem rico que não queria se desfazer era pegado com o coração, idolatrar os bens. Mas o sétimo e último, eu creio que é o melhor. A Nova Jerusalém fala de riqueza mesmo. As figuras da Nova Jerusalém são figuras de riqueza. Pedras preciosas, ouro e riqueza. Não há pecado na riqueza em si. O problema é que o pecado que habita em nós nos faz nos comportar de maneira equivocada com a riqueza. E aí, a cautela diante da riqueza deve ser redobrada. A Escritura fala sobre isso. Já adiantando, o apóstolo Paulo fala, porque o dinheiro é raiz de todos os males. Ele é capaz de ser razão para todos os males possíveis. Então, o ponto é, cuidado com o dinheiro, certo? Dito isso, alguns acusam o Calvino de um rigor excessivo. Calvino era rigoroso demais quanto ao modo sobre como você lida com os bens. Tanto que Calvino chegou a um ponto que ele foi expulso de Genebra. Olha, ninguém aguentou.
achava ele rígido demais. Mas depois que quando ele saiu, a cidade começou a voltar, a ficar de cabeça para baixo, chamam ele de volta. Venha, nos ajude a continuar com isso aqui. E achava que as leis dele eram muito invasivas. Porque Calvino, ele não era só o pastor, nós falamos sobre isso. Calvino era pastor em Genebra, era o pastor, vou usar o termo, era o pastor principal da cidade, mas não era o único pastor da cidade. E ele tinha voz de opinião dentro do Conselho de Genebra, que governava a cidade. E como voz de opinião e como alguém com estudos na área do direito, vocação que ele fez forçada pelo pai e fez com excelência, nós mencionamos isso também, ele usou ali os seus conhecimentos no direito para sugerir leis para a cidade, e o conselho acatava boa parte das sugestões de Calvino. Só que as leis dele eram muito rígidas e ele era acusado desse rigor demais. Só que quem acusa isso, tanto na época quanto depois, não leva em conta o cenário de Genebra. Nós mencionamos também no início um pouco sobre isso. Genebra era uma cidade que sofria bastante, eu não vou repetir os detalhes também, que eu já falei, mas sofria bastante com o contexto social. Era uma cidade que era de passagem de viajantes. Os homens tinham costume, não todos, é claro, mas parte dos homens tinham costume de serem mercenários de guerra, ou seja, mercenários não no sentido pejorativo, mas no sentido de ser ao invés de ser uma mão de obra para uma construção de uma igreja, não, eles eram mão de obra para as batalhas. Olha, nosso serviço aqui é de ser guerreiros. E quando eles voltavam da guerra, pensem como eram homens voltando da guerra. Então, haviam bêbados, prostituição, moradores de rua. Então, a cidade sofria de maneira social com alguns aspectos assim. Então, o que acontece é que, nesse contexto social, Calvino entende que algumas leis precisavam ser, de fato, rígidas para cuidar do aspecto social da cidade. Mas eles não eram como os fariseus, os reformados. Eles não impunham rigor sobre os outros e viviam no luxo. Não tem como falar de reforma e não falar do catolicismo. Enquanto os bispos viviam nos seus castelos, os reformados não eram assim. Aqui eu trago duas citações. A primeira delas, as duas são, o livro chama-se, um ótimo livro para ler, e é pequeno. Chama João Calvino Era Assim. E na citação, na primeira delas, ele fala assim: até o Papa de Roma sabia que Calvino era pobre e preferia permanecer pobre. Pio IV, sucessor de Paulo III, falou assim quando Calvino morreu. Olha que citação. A força daquele herege veio do fato de que o dinheiro para ele era nada. Não se conhecia tal atitude dentro da igreja de Roma. O ponto é, Calvino ele era pastor, sua cidade era pobre e ele não iria explorar da pobreza para ser rico. Esse era o ponto. Não era condizente ele viver em uma sociedade pobre, uma igreja pobre, e ele se aproveitar para se tornar rico. E aí tem alguns detalhes sobre ele. Não era voto de pobreza, era vida coerente com o seu contexto. E aí a outra citação que eu trago é interessante. Diz assim, eu não vou ler. Se você quiser, depois você pode pegar aqui, bater uma foto. Eu não trouxe ela no slide. Eu vou contar o que aconteceu. Os emissários de Roma foram conhecer onde morava o homem, naquele ponto da história, mais importante da religião protestante. E aí eles criaram uma cena porque surgiu um boato de que Calvino
estava esbanjando financeiramente, enquanto o povo estava padecendo. E aí foram lá. Chegando lá, Calvino morava numa rua chamada Rua do Canhão, que era um beco praticamente. E aí chegaram na porta, bateram a porta de Calvino, e Calvino saiu com uma toga simples, e ele mesmo a bater, ou a abrir a porta. E aí vem a citação. Como ele fala. Sodoleto era um cardeal, tá bom? Que foi emissado de Roma. Sodoleto mal podia acreditar no que via. Onde estariam os servos que deveriam estar à disposição do seu senhor para fazer a sua vontade? Até os bispos de Roma viviam em mansões, cercados de riquezas e de servos. Arcebispos e cardeais viviam em palácios como reis. E eis que ali estava o homem mais famoso de toda a igreja protestante, numa casinha escura, atendendo ele mesmo à porta. Sou verdadeiramente rico, disse Calvino, porque estou abundante e satisfeito com meus parcos recursos. Ele tinha poucos recursos e ele estava satisfeito com o que Deus colocava em suas mãos. Satisfação com o que Deus põe em suas mãos e jamais se valer do pobre para obter riqueza de maneira ilícita. E o que é que estava por trás desse pensamento? Da frugalidade. A frugalidade tem a ideia de vida simples, de você comer do fruto que Deus te dá. E aí tem algumas vertentes de ensinos que Calvino traz e como você deve usar esses recursos. E o que está por trás disso é o 8º mandamento. Qual é o 8º mandamento? Olha, o princípio da autoridade. Vai para o conselho quem não souber. Não furtarás. Não furtarás. Para você não esquecer muito, lembre de uma arma com 2 dedos assim, ó, 8º. Ó. Não furtarás. Tá bom? Não furtarás. E o que é que tem a ver com não furtarás? Aí eu trago aqui a citação do nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 141. Diz assim: quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Guarde a lista, viu? Algumas pessoas que não entendem o estudo dos nossos símbolos de fé vão dizer assim: não estou vendo isso na Bíblia. No 8º mandamento, não furtarás, está dizendo isso? Está dizendo isso. Como é que você prova? Aí, de fato, a gente precisaria de um estudo só sobre isso. Mas eu vou lhe dizer o princípio para você entender como é que essas perguntas extraem tantas coisas. Quando Deus dá os 10 mandamentos, eles não são a exaustiva lei de Deus, são a resumida lei de Deus, que vai ser exaustivamente explicada a partir de quando? Gênesis 1. O Pentateuco é chamado de quê? A lei. Quando Jesus fala a lei e os profetas, é o Pentateuco e os demais profetas. Então, quando se fala do Pentateuco, lembre, Gênesis é a narrativa da origem do povo de Deus, que embasa a lei de Deus. Então, quando você vê em Êxodo 20 falando assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias Deus criou e no 7º descansou. Opa, a base está lá em Gênesis, certo? Então, quando fala não furtarás, você vai perceber que, deixa eu dar mais um aspecto aqui para você entender, que a lei de Deus, ela não foi escrita para ser lida, para os seus primeiros receptores lerem. O povo no deserto nem sabia ler. Ela foi escrita para aquele povo ouvir. É por isso que você tem vários versículos dizendo: ouve, ó Israel, ouve. Por quê? Porque ela foi escrita para ser ouvida. Então ela tem recursos de oratória pública, nas leituras públicas da lei.
O Pentateuco tem traços de retórica e mnemônicos de memorização mesmo da lei. Então, é por isso que você lê um versículo e, eu já vi esse versículo lá atrás. O mesmo versículo. É porque era para repetir mesmo. Não foi porque ele esqueceu o que escreveu. Ou o mesmo versículo com outra argumentação, com mais um detalhe. É porque a lei foi escrita para ser ouvida e decorada. Eles não tinham. E mais, ela não era lida, era cantilada. Não sei se você já ouviu falar disso. Era como se assim... a repetição da lei do Deuteronômio. E ela era cantilada como? Por exemplo, naquela noite, pois deram a beber o vinho ao seu pai. Um negócio assim. Isso em Gênesis, estou em Gênesis 19 aqui. Porque a cantilação facilitava a memorização. A cantilação tinha pontos altos. Então, facilitava o povo memorizar a lei. Eu estou dizendo tudo isso para dizer para você, não furtarás, não é só pegar alguma coisa escondida de alguém. Lá na frente vai dizer o que era não furtar. Amordaçar o boi enquanto trabalha. Não dar o salário digno ao seu trabalhador. Outros detalhes a respeito disso. Então, o que é que os catecismos e a confissão de fé faz? Os catecismos, principalmente, quando destrincham o mandamento, eles vão no mandamento e vão na lei toda e mostrar toda a ramificação desse mandamento dentro da lei. E aí você vai ouvir agora, com atenção, o que é extraído desse mandamento, os deveres exigidos no 8º mandamento. Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. Lembra da lei falando quando furta, tem que restituir de maneira legítima. A doação e a concessão de empréstimo. Percebam, não emprestar é furtar. Em outro momento podemos falar sobre emprestar. Lembra que Jesus fala? Não vires as costas a quem te pede emprestado. É óbvio que tem um princípio aí também da sabedoria daqueles aproveitadores, tudo isso. Mas o empréstimo é legítimo, faz parte do resultado de uma vida frugal. Vamos falar, quando falarmos sobre poupança. E não emprestar, nesses casos, é furtar. Mas vamos lá. Livremente, conforme... Vou voltar para você entender. E a concessão de empréstimos livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho provenientes em adquirir, guardar e usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com nossa condição. Isso aqui é comprar além das forças, gastar além do que se tem. O meio lícito de vida e diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Nós não vamos fazer um estudo sobre isso não, tá bom? Eu estou falando aqui para você ter noção desse leque de pecados ligados ao 8º mandamento, e um deles tem relação com a frugalidade, dentro desse nosso símbolo de fé. Calvino não faz voto de pobreza, repito. O que Calvino faz é vida condizente com o seu tempo e com o que chega em suas mãos. Certo? Dito isso, preciso olhar o horário por causa da nossa assembleia. Então, vou mais 5 minutos. A reforma resgata o princípio de vida simples, certo? É contrário também ao princípio do desperdício,
certo? Pense na ostentação como um dos modos de desperdiçar aquilo que Deus põe em suas mãos. Provérbios 21, 20. Abra a escritura. Provérbios 21, 20. Diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa de quem? Do sábio. Mas o homem sensato faz o quê? Os desperdiça. Olha só, tem riqueza na casa do sábio. O sábio. Olha que interessante também. Você já viu alguém que recebe o mesmo salário que você, ele consegue comprar uma coisa a mais do que você, e você fala assim, rapaz, como é que fulano consegue? E aí, no pensamento do brasileiro, é assim, eu fui seu colega de ensino médio, tudo bom? Aí, daqui a 5 anos, eu vejo um cidadão passando com um carro novo e eu estou lá com o meu carrinho todo, só pode estar roubando. O brasileiro é assim. O brasileiro não consegue perceber que tem pessoas que conseguem gerir melhor os recursos do que outras. Tem pessoas que são tolas. O insensato aí é isso mesmo. Insensato é até um tanto eufemismo, né? Soa bonito falar insensato, né? Mas o provérbio chama várias vezes, é um tolo. Desperdiça dinheiro, gasta o que não tem para mostrar o que não precisa ter. Se endivida todo. E não é com pão. Não é com o essencial. E não entendeu que precisa haver uma vida condizente com o que você ganha. 5 minutos. E é diante desse conceito que Calvino vai trazer como o crente deve usufruir dos recursos deste mundo. Estou tentado a falar assim, na próxima semana. Para você ficar bem curioso. Mas, de fato, não dá para a gente falar nos 5 minutos esses pontos, mas eu vou já introduzi-los. Ele fala, a vida simples, ele fala assim, como você deve fazer o uso da presença de vida e de seus recursos? Essa é uma pergunta do próprio Calvino. E ele vai trazer a resposta. E nós vamos, na próxima semana, discutir. Eu vou listar para você ir para casa pensando neles. E nós vamos, na próxima semana, já com mais calma, discuti-los, tá bom? Primeiro deles, ele fala assim, a citação dele, sem parcimônia ou incontenção. Parcimônia é voto de pobreza. Eu conheço gente assim, no nosso linguajar, podre de rico. E quando você olha, visualmente, ele é podre de pobre. Eu conheci pessoalmente um senhor, que era um dos homens, se não o mais rico de uma cidade, e ele catava latinhas na rua. Eu conheci um senhor assim. A pobreza extrema visual. Quem não o conhecia achava que, de fato, era um mendigo. Tamanho a forma de vida que ele vivia. Calvino fala, não, nem parcimônia ou incontenção. Gastar, eu tenho demais, vamos gastar. Jogando dinheiro fora, às vezes, fora mesmo. Segundo, ele fala de segundo a necessidade e o deleite que os bens desta vida proporcionam. Não tem pecado, irmãos, e você ter um hobby, não há um pecado em si, você ter um hobby e você desfrutar daquele hobby. Você comprar uma coisa, mas isso é caro demais. É caro para quem? Porque se você chegar num sinal e colocar R$100 na mão de uma
uma pessoa de rua, ele vai achar aquilo ali um absurdo. Semana que vem a gente fala sobre isso. Segundo a necessidade, observe, tem necessidade no meio, mas existe deleite também nas coisas que Deus dá. Eu já me peguei enganado, eu creio que eu lembro que na minha adolescência, pensando assim, rapaz, tanto dinheiro gasto na Fórmula 1, rapaz, é dinheiro demais. Eu ouvia a cifra dos milhões, e naquela época não era nem como é hoje ainda, os milhões. Mas você já parou para pensar que tanta tecnologia de segurança de carro você desfruta hoje? Quantas vidas são salvas por tecnologias? Ali é uma disputa de tecnologias que acabam chegando nos automóveis. Coisas que às vezes você não sabe, você sabendo, opa, não é bem assim como eu pensava que era. Só um exemplo bem pequeno. Então, existe esse segundo aspecto. Terceiro, ele fala da glória de Deus. E no quarto, ele fala de algumas regras do viver condigno. E aí, vamos para frente. De como você, de fato, desfruta desses aspectos aí, tá bom? Nós vamos parar por aqui. E aí, na próxima semana, fica a curiosidade para os detalhes mais aprofundados. E, por fim, falaremos da poupança, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar. Nosso tempo, de fato, chegou agora, né? Falta 2 minutinhos. E aí, lembrando, nós vamos ter a nossa apresentação das crianças e a nossa assembleia. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez pelo teu cuidado e por este privilégio de aprender o que a tua palavra nos ensina. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine a lidar com a nossa vocação, a lidar com como gerimos os recursos dentro do nosso lar, na nossa vida, e que sejamos verdadeiros mordomos do Senhor, sabedores de que ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habitam, como diz o salmista. Ajuda-nos a compreender isso e administrar tudo para a glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, aguarde um pouquinho, as crianças vão se preparar, né? E logo após a nossa assembleia. Som. Bom dia, meus irmãos. É um dia festivo hoje, além de Dia do Senhor.
É um dia que lembramos, né, e homenageamos as mães. Tem um papel fundamental aí na vida, na criação dos filhos. Eu só queria uma Bíblia. A Bíblia. As nossas crianças estão se preparando para entrar e, nesse momento, eu peço que as pessoas que puderem se dirijam a essas cadeiras mais à frente para poder participar. Nesse momento, não só as crianças e os adolescentes farão homenagem, assim também como os jovens, a nossa Escola Bíblica Dominical, a SAF, todos se prepararam para fazer uma homenagem especial nesse dia. Temos crianças que hoje estão aqui, que não puderam nem estar, suas mães não puderam estar por motivo de saúde, mas elas estarão cantando. E outras estão sem os filhos também, mas essa é uma homenagem a todas as mamães da nossa igreja, que estão aqui e que não puderam estar aqui. Tá? Então, podem se acomodar mais à frente, que já nós estaremos recebendo aqui as nossas crianças que estão se organizando, saíram de suas salas de escola dominical para se organizar, desde o mais pequenino até os mais velhos. Pedir às professoras lá atrás que já possam se dirigir com as crianças aqui pelo meio da igreja. Lembrando que esse momento, além da escola bíblica, que já foi transmitido, esse momento também está sendo transmitido para algumas mamães e filhos também que não puderam estar aqui. E está sendo transmitido pelo nosso canal. Foi chamada. Quem está sentado lá atrás, ainda temos lugares mais à frente, viu, para poder visualizar melhor aqui as crianças.
Pronto, já estão vindo os nossos adolescentes, Andrei, Davi, Pedro e todas as meninas ali seguindo. E vão se posicionando aqui para a nossa homenagem. Não, você está no chão. Alice e Naomi, Sara na frente, mais à frente. Podem pular de lá. Não, você foi mais à frente. Tá com a sua mamãe, tá com a sua mamãe. Ou tá com a sua mãe. É o brilho. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Senta. Eu vou te dar tua água, eu vou te dar tua água. Apertar assim. Eu vou lhe dar tua água. Irmãzinha. Organiza aí, amor. Bebe, pronto. Você vai ficar perto dos seus irmãos. Ali. Ah, é, que dá filmar, aqui, ó. Fica aqui, ó. Ficar perto da vocês. Vocês têm que aparecer. Deixa ele aqui mais pra frente. Você tem que aparecer aqui na frente. Tá bom? Pronto. Graças a Deus. Provérbios 31, 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. 30 e 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e do público a louvarão as suas obras.
Essa foi a homenagem das nossas crianças e adolescentes. Eu vou pedir agora, tanto a SAF como a Escola Bíblica Dominical, jovens e adolescentes, prepararam umas lembranças aqui para as mães. Aos pouquinhos, eles vão distribuir, certo? Os irmãos vão levar já para suas mães as lembranças, porque as homenagens não pararam por aqui. Todos irão se sentar próximos das suas mães, e aí nós vamos proceder com a continuidade. Vamos pegar a lembrança e levar, lembrando que os irmãos pegam juntos e levam para suas mães. Falta. Aí pode ir se sentar. Cadê esse? Não é o teu, não. Cadê o teu? Dá pra pegar? Aqui, Sara. Hã? Vou botar no final. Pode ser? Vai ter só uma fala agora e aí entra o vídeo. Aqui ela, Sara, leva ela. Pegou o seu, amor? O que foi? Tá triste? Come um chocolate. Oh, meu Deus. Vai estar aqui o papai. Cantaram lindos vocês. Não, é muito pouco pra falar. Ai, vou te mostrar. Jovens e adolescentes, todas as mamães devem receber claro, deve. Obrigada, meu amor. Que lindo que você fez. Todas as mamães presentes receberam lembrança. Se alguma mamãe presente não recebeu, por favor, se identifique. A minha mamãe não recebeu. Leva lá, João. Leva para a vovó, não. Recebeu? Segura aqui. Vovó Pro, recebeu, Vovó Pro? Vamos entregar aqui a Vovó Pro.